Eu quero ler junto com você a palavra de Deus, Juízes, capítulo 16, versículos do 25 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Eu quero falar com você nessa manhã sobre um tema: derrotas que se tornam vitórias. Derrotas que se tornam vitórias. Vamos ler juntos esse tema no 3, 1, 2, 3. Derrotas. A grande verdade, eu não sei se você já tem caminhado o suficiente para entender que às vezes existem vitórias que são mais valiosas do que vitórias. Derrotas que são mais valiosas do que vitórias. Dependendo da derrota, aquilo nos promove, aquilo nos amadurece, aquilo nos faz crescer, aquilo nos faz avançar. Dependendo da derrota, essa derrota vai te impulsionar a sair do lugar que você está, a buscar algo novo. Então existem derrotas que realmente, às vezes, acabam sendo até mais valiosas do que vitórias. E muitas das vitórias, às vezes, são alcançadas porque primeiro você experimentou uma derrota. Todas as vezes que Deus quer dar uma grande vitória, Ele permite uma grande tribulação. Toda grande bênção, ela é antecipada por uma grande guerra. Se eu perguntar aqui para vocês, quem gostaria de receber uma vitória nessa manhã? Eu imagino que muitos levantariam as mãos. Quem gostaria de receber uma grande vitória nessa manhã? Eu imagino que muitos levantariam as mãos. Mas se eu perguntasse quem gostaria de receber uma grande tribulação nessa manhã, imagino que ninguém levantaria a mão. Mas para se ter uma grande vitória, tem que existir uma grande guerra. Porque senão não é uma grande vitória. Então nós entendemos que às vezes as guerras, as tribulações, os desafios da vida estão aí porque Deus quer nos dar a experiência de grandes vitórias. O deserto, para quem crê em Deus, é um lugar de treinamento. Tem um versículo que resume um pouco a vida de João Batista e que ele parece que não se encaixa, parece que está fora de contexto. Porque Lucas 1, versículo 80, diz que o menino crescia e se fortalecia. Olha que coisa interessante. Olha que palavra. Esse menino crescia e se fortalecia no espírito. Então, está falando de um menino que começa a crescer, a alcançar a sua fase adulta. A palavra crescia aponta para o corpo, para o físico, para a saúde. Mas a palavra fortalecer está falando de espírito, fortalecia o espírito. João Batista ia enfrentar aquela geração e o seu espírito estava sendo fortalecido. Mas deixa eu terminar o versículo. E o menino crescia e se fortalecia no deserto, e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Onde ele crescia e se fortalecia? No deserto. Deserto é esse lugar que faz a gente crescer e se fortalecer.
problema é que na nossa cultura de sucesso, dessa geração especificamente, essa inflamação do pensamento positivo nos levou à mentira de que nós não devemos encarar os fracassos como algo que pode nos fazer crescer. Então as pessoas não admitem perder, E a gente ensina, os pais ensinam os filhos a nunca perder. E aí os filhos já começam a vida cheia de frustrações. Eu presenciei crianças que ao perder, crianças pequenas, ao perder num joguinho do celular ou sei lá, do videogame, quebra aquilo que tem na sua mão e fica tão nervoso, tão frustrado. E eu fico pensando, meu Deus, são ensinados de que não alcançar o objetivo é um vexame total. Isso é tão verdade que a gente costuma parabenizar os alunos que passam no vestibular, mas nunca damos uma palavra de incentivo para aquele aluno que se matou de tanto estudar, mas não conseguiu. Esse é o fracassado. Apenas a vitória interessa. Nada pode servir para impulsionar, para fazer crescer. Perder é vergonhoso. Então a gente prega sobre graça, a gente prega sobre misericórdia, restauração, mas somos um povo que não gosta de dar uma segunda chance, que não gosta de impulsionar, que não tem uma palavra de recomeço. Porque para nós, o que importa são os vencedores. É uma geração que mata os feridos, ao invés de curá-los e transformá-los em soldados para seguir adiante e vencer as batalhas. Sabe, existe uma lei atualmente que ela é regida por 4 códigos, né? Tanto no mundo, e o problema é que isso também tem invadido a igreja. A primeira delas é: nunca tenha problemas. Nada pode dar errado. Nunca fracasse, nunca seja derrotado em absolutamente nada. O segundo é: se você tiver algum problema, e isso ter acontecido com você, então você tem que correr para resolver o mais rápido possível. Não era para ter acontecido, mas agora que aconteceu, resolva isso o mais rápido possível. Esse é seguido do terceiro. Se você tiver problema e mesmo assim não ter conseguido resolver, então finja que resolveu. Finja. Se endivide. Não diminua o seu padrão. Não existe mais amor? Finja que existe. Poste como se estivesse perdidamente apaixonado. Não se rebaixe nunca para buscar ajuda. Finja. E o último, finalmente, é: se você tiver problema, não conseguir resolver e não conseguir disfarçar, então não quero andar com você. Saia de perto de mim. A grande verdade é que esses pensamentos, eles têm invadiram há muito tempo a sociedade, o mundo, mas as igrejas também. E com isso ignoramos completamente a misericórdia, o amor e a comunhão. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram grandes marcas. Grandes marcas. E essas grandes marcas conquistadas por eles vieram de derrotas que se transformaram em vitórias. Mas dentro dessa teologia do pensamento positivo, eu fico pensando, quando eu leio a Bíblia, por essa perspectiva dessa teologia do pensamento positivo, Jesus foi um fracasso total. Olhando por essa lente, então Jesus foi um fracasso. Porque homens nasciam em casas, Jesus nasceu num estábulo. Porque homens andavam a cavalo, Jesus andava a pé e quando montou uma única vez na vida em cima de um jumentinho. Porque homens dormiam em camas, mas Jesus, olha o que ele diz em Mateus 8, versículo de número 20. Tem aí não? Mateus 8, 20. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Aí ele vai falar dele: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Reis tiveram tronos,
Jesus teve a cruz. Que fracasso! Bom, essa frase, que fracasso, sai da boca desse povo da teologia, do pensamento positivo, onde tudo tem que ser vitorioso pela perspectiva deles. Mas Jesus não. Jesus se humilhou até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome acima de todo nome. Nem toda derrota é derrota. Muitas derrotas são uma base que Deus está usando para construir o milagre. Do ponto de vista humano, qual foi a vitória de Jesus? Ele destruiu o Império Romano? Não. Ele conquistou a Palestina? Não. Qual foi a vitória dele? A sua morte. Ele morreu por cada um de nós. Mas qual foi o resultado da morte? Porque ao olhar para Jesus na cruz, aquilo parece uma derrota. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje, por causa daquela vitória que tinha cara de derrota, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Mas observe, essa vitória veio de onde? De uma cara de derrota, da morte de Jesus. E então, João escrevendo sobre isso, João 1,12, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que nos salvou através de algo que tinha uma cara de derrota. Derrota que se torna em vitória. Nós falamos das conquistas de José do Egito, grande governador, mas a gente precisa lembrar que ele foi um escravo na casa de Potifar, ele foi prisioneiro no cárcere. Derrota que se transformou em vitória. Quando a gente olha para as vitórias de Davi, a gente não pode esquecer os seus tropeços e as suas derrotas. Pela graça de Deus, nessa manhã eu posso dizer para você que está aqui, o seu fracasso, as suas falhas, as suas decepções não são o seu fim. Não são. Quem recebe essa palavra, diga amém. Deus está fazendo de cada uma das nossas derrotas e das nossas guerras uma escola para nos tornar alguém mais forte para aquilo que virá ali na frente. E a Bíblia nos ensina que Deus não despreza os que fracassam. Davi estava vivendo uma derrota com as próprias amizades. Os seus amigos agora queriam o mal dele. Mas Davi entendia que mesmo diante dos fracassos e das derrotas da vida, existia um Deus em quem ele podia confiar. E Davi vai escrever então o Salmo 31, 12 ao 15, ele diz assim: sou esquecido por eles, os amigos, como se eu estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos, já aconteceu com você? Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus, e o meu futuro está nas tuas mãos. Alguém precisa ouvir isso. O seu futuro não está na mão de homem, não está na mão de mulher, o seu futuro não está na mão de ninguém. O seu futuro está nas mãos de Deus. Que vitória! Que vitória! Deus não nos abandona. Quem não conhece uma derrota não tem a menor ideia de quanto vale uma vitória. É interessante como isso nos ensina. Quem nunca caiu não sabe o valor de estar em pé. Agora, o que me mata é uma porção de crente. Semana passada usei essa expressão, né, de arrasta. Um monte de crente que arrasta chinelo, né? Tem uma porção de crente que cai e não levanta mais. Fica lá prostrado.
caído. Eu fico pensando, como que essa pessoa aprendeu a andar? Quando os meus filhos estavam aprendendo a andar, era cada tombaço. Caía tombo para lá, caía tombo para cá, caía tombo de costas. Mas daqui a pouco lá estavam eles tentando ficar em pé de novo. E graças a Deus estão andando por aí até hoje. Imagina se eles desistissem ao cair. De vez em quando a gente precisa aprender com as crianças mesmo. A queda não pode te deter, assim como o fracasso não pode te parar. Quem recebe essa palavra nesta manhã? Amém? Acima das nuvens negras e carregadas existe um Deus que está assentado no trono. E Ele nos sustenta. E quando a gente falha, quando a gente fracassa, a sua mão está estendida para nós. Eu amo o Salmo 37, o 23, 24 e 25, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Escute agora. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E ele termina dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Tem pais aqui nessa manhã preocupados, mas eu quero que você receba essa palavra: os teus filhos não vão mendigar o pão. A bênção e a prosperidade para a sua casa. Quantos recebem essa palavra? Vamos aplaudir esse Deus. Os versículos que eu li no começo mostram o desfecho da história de um personagem bíblico impressionante, Sansão. Já preguei sobre Sansão aqui com outras perspectivas, mas eu quero obter na parte final da sua vida e que revela a sua oração e o seu arrependimento. O nome Sansão significa pequeno sol destruidor. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, era impressionante. Separado como um nazireu de Deus desde do seu nascimento. Separado por Deus para um propósito. E ele cresceu para esse propósito. E a Bíblia diz repetidas vezes que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E todas as vezes que você lê a história de Sansão e chega nessa parte, então o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, algo impressionante vai acontecer na sequência. Coisas impressionantes aconteciam na vida dele. Porém, o que ele tinha de espiritual, ele também tinha de carnal. Era um homem extremamente carnal. Ele era, tente me entender, adulto nas responsabilidades, mas infantil nas atitudes. É aquele adulto que tem várias responsabilidades, mas as suas atitudes são infantis. Você conhece alguém assim? Até que Sansão cai na mão dos inimigos. Não vou falar toda a história de Sansão, você conhece a história de Dalila e até que ele conta o segredo do seu voto de Nazireu, da força e da separação que tinha e o seu cabelo. E então as 7 tranças são cortadas. 7 tranças, era como um candelabro de cabeça para baixo, né? Então o Espírito descia sobre ele, e agora aquilo é cortado, e o fim dele, desse momento da sua vida, é quando ele acorda, e ele pensa que o Espírito Santo ainda estava com ele, que ele seria tomado pelo Espírito, mas a Bíblia diz que o Espírito o deixou. E agora ele é capturado e tem os seus olhos vazados, colocado numa moinha, que era usada para os animais, para os bois, para moer trigo, e agora ele é colocado como um animal para girar aquela moinha, com os 2 olhos vazados, completamente cego. O sol destruidor, o nazireu, o homem tomado pelo Espírito, agora estava cego e escravo. Esse é o fim daqueles que levam a espiritualidade com a carnalidade no mesmo ponto. Aqueles que misturam o que é santo com aquilo que é profano. Aqueles que acham que dá para colocar Deus como um adereço da vida, como um culto de domingo e nada mais. E vivem as suas vidas como se Deus nem existisse. Mas existem aqui algumas características do último dia da vida de Sansão. Mesmo diante daquela derrota completa, agora girando aquele moinho com os olhos vazados, ele que foi construído por Deus para
ser o libertador de Israel, para destruir os filisteus, o inimigo do povo de Deus, agora estava sendo, quando a Bíblia diz que eles o chamaram para brincar, na verdade a Bíblia está falando, a palavra usada ali é para amaldiçoar, para, aqui no português, claro, zoar com a cara de Sansão. E Sansão é levado para aquele lugar. Mas eu quero destacar algumas coisas. Primeira coisa, Sansão pediu, naquele último momento, mesmo diante de uma derrota tão grande, para que Deus se lembrasse dele. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Sansão se sente fraco. No auge da sua força, as cordas que o amarravam eram como linha no fogo. Fácil de se soltar. Agora Sansão não tem mais força nem para escapar de uma moinha. Não há forte que jamais se sinta fraco. Não há heróis sem marcas na Bíblia. Naamã é um deles. Quando a gente lê 2 Reis 5:1, eu quero destacar para você só as últimas duas palavras. Todo esse versículo fala do currículo de Naamã, mas as duas últimas palavras diz que, porém, ele era leproso. Todos nós temos um porém. Não importa quem você é, quem você seja, onde você está. Todos nós temos fraquezas e precisamos reconhecê-las. Esnobamos que um dia fomos fracos por causa talvez da força que temos hoje. Mas a gente não pode esquecer que somos barro. Que nós nos cansamos fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Pessoas que se sentem sozinhas muitas vezes em meio à multidão. Talvez você esteja assim nessa manhã. Mesmo aqui num culto cheio de gente, você se sente absolutamente só. Às vezes até dentro de um contexto familiar, uma casa cheia, você se sente só ali. Pessoas que se sentem na mais profunda solidão, mesmo em meio a tantas pessoas. Porque não existe forte que jamais se sinta fraco. Aquele Sansão que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. É uma coisa impressionante essa passagem. Agora ele está sozinho. Mas nunca se esqueça, o deserto é um lugar de treinamento de Deus. E grave bem isso. Ou o deserto te mata, ou você fica mais forte. Ou o deserto te mata, ou você fica mais forte. A gente tem que entender e encarar a vida dessa forma. Esse deserto me mata ou eu fico mais forte? Assim como o Benaia que entrou dentro de uma cova com um leão, ele olhou para o leão e ele decidiu. Um dos dois vai sair daqui vivo. E quem vai sair daqui vivo sou eu. Ele mata o leão e sai vivo da cova. Você tem que decidir o que você vai fazer. Porque o mesmo martelo que quebra o vidro, ele também molda o aço. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Quem está entendendo isso? Você tem que decidir o que você vai fazer. A tribulação que pode te matar é a mesma que pode te fazer vitorioso. Por isso, faça como eu. Nunca diga, eu vou me render diante do fracasso. Não. A minha frase é, haja o que houver. Nem que tiver que brigar deitado. Eu sei que aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Sansão experimentou o fundo do poço. Sansão experimentou o desprezo daqueles que o admiravam. Sansão experimentou a zombaria daqueles que o aplaudiam. Por quê? Porque todo mundo enfrenta frustrações e tristezas. Sabe, eu preciso falar isso para alguém. Tem gente por aí, espero que não seja você, que parece que está com a alma amarrada, fica questionando tudo, parece que é uma vítima do acaso, mas quando, na verdade, a nossa percepção deveria ser entender que Deus está nos preparando para algo maior. Faz muitos anos que eu parei de perguntar por que Deus e comecei a perguntar para que Deus. Eu vivo que vivo, passo que passo, quando a gente está diante dos dilemas da vida. Não por quê, mas para quê.
E isso tem confortado o meu coração. Deus nos treina lá no fundo do poço, porque quem conhece o fundo do poço não tem medo de mais nada. Quem aqui está comigo aqui e está entendendo o que eu estou pregando? Amém? Outra coisa interessante é que Sansão nos ensina a enfrentar as perdas, enfrentar os medos, porque medo, nunca mais esqueça disso, porque medo é fé na mentira do diabo. É quando você põe mais fé na mentira do diabo. Então o seu coração se inunda de medo. Por isso o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deixamos de caminhar pelo trauma de um fracasso. Mas eu quero lhe dizer, você está diante de um homem aqui que já fracassou algumas vezes. Já fiz coisas que pensei que seriam boas e não foram. Já achei que seria só vitória. Tinha até uma canção, uma década atrás, que o refrão era: agora é só vitória, só vitória, só vitória. Eu nunca cantei, porque quem canta isso, com certeza já está no céu. Eu disse, calma, Senhor, pode ter um pouco de derrota, eu fico por aqui ainda. E o dia que eu subir ao céu, aí então é só vitória, só vitória, só vitória. Mas enquanto nós estamos aqui, existem as guerras. Mas um lutador nunca desiste, porque perdeu uma luta, gente. Fala para quem está perto de você, você está ouvindo o que ele está falando? É para você. As perdas são as montagens, são a base de uma estrutura para a próxima etapa. Nunca dá para subestimar a coragem de quem já enfrentou as derrotas. Nunca. Alguém que já fracassou, eu estou falando com gente aqui nessa manhã, aquele que já fracassou e ficou de pé, ele não consegue ser parado por ninguém. Paulo enfrentou muitos fracassos dentro do seu próprio ministério. Paulo não queria ser preso. Paulo entrou em cidades que não receberam o evangelho. Paulo enfrentou fracassos, aparentemente, pelo olhar da lente humana. Mas chegou uma hora que Paulo disse, quer saber uma coisa? Até os fracassos têm cara de vitória. Então, quando Paulo foi preso, ele decidiu escrever as cartas. A maior parte das cartas que você tem aí na sua Bíblia foram escritas de dentro de prisões, porque ele decidiu fazer da derrota a sua vitória. Da derrota a sua vitória. E chega um ponto, em Gálatas 6:17, que Paulo escreve assim, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele está dizendo, ninguém me para, porque eu sei o Cristo que eu conheço. Eu conheço as marcas que eu tenho. Por isso, ninguém me perturbe. É como se ele dissesse, sai da frente. Ninguém me faz parar, porque ainda que eu caia, não ficarei prostrado, porque ele me sustenta com a destra da sua mão. Porque até as derrotas se transformarão em vitórias. Essa é a mentalidade. Esse é o entendimento. Sabe, por isso eu preciso dizer para alguém nessa manhã, levante-se diante de Deus. E ninguém vai poder deter você. Você está parado por quê? Deus pode te fazer sair do deserto. Aliás, você não vai morrer no deserto, coisa nenhuma. Você não vai fazer casa no deserto. A gente passa pelo deserto, mas a gente sai do outro lado. Amém? Talvez você precisa relembrar algumas coisas que Deus, algumas promessas de Deus na Bíblia. Eu quero relembrá-las com você. Olha o que Deus diz para você nessa manhã. Quem está pronto para receber essa palavra? Josué capítulo 1, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10,
Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Alguém pergunta por quê? Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Deus não é Deus somente dos que vencem. Deus também é Deus daqueles que fracassam. Ele nos ama, Ele nos resgata, Ele nos põe de pé, Ele nos fortalece. Deus é capaz de reverter o quadro. O diabo não. O diabo quer que você caia, se prostre, que você entre numa depressão profunda, que você desista da própria vida. Mas o Espírito de vida te diz: o deserto não é cemitério, o deserto é uma escola. Deus está te preparando. Jesus está indo para a cruz. E ele vai dizer, João 12:23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí ele vai dizer como que o Filho do Homem vai ser glorificado. Olha a vitória. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A vitória de Jesus estava na derrota que os homens viam como derrota. Mas ao morrer, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Que verdade. Ele morreu naquela cruz e olha aqui quantos frutos nessa manhã. Quantos frutos. Vamos aplaudir Jesus nessa manhã. Por isso agora, eu quero dedicar alguns minutos à oração de Sansão. A primeira coisa, antes de falar das lições dessa oração, é que tem um versículo que me intriga, Juízes 16:26. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me. Sansão diz assim para esse moço: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que eu encoste nelas. Isso aqui é um negócio que sempre mexeu comigo. Sansão olha, o moço está ali, o moço é o que tira ele do cárcere, que tira ele do moinho, que traz ele até o pátio. E agora Sansão, o prisioneiro, aquele que estava sendo zombado, pede algo para esse moço. E o pedido é: guia-me. Sansão sabia que precisava ser levado até as colunas para que cumprisse o propósito da sua vida. E ele pede para esse moço: guia-me. Sansão precisava chegar até essas colunas, apalpar essas colunas e no meio dessas colunas fazer uma oração. Mas ele precisava de que alguém o guiasse. Existem muitas figuras no Velho Testamento, essa daqui é uma figura linda do Espírito Santo de Deus. Aquele que nos desamarra do moinho e aquele que nos guia até o nosso propósito. Guia-me. O que falta para muitos de nós é dizer: Espírito Santo de Deus, me guia, me leva até o lugar do meu propósito. Ele é levado até esse lugar. E a sua oração agora traz alguns pontos interessantes. E eu quero dar algumas chaves aqui para você fazer uma oração aqui comigo. Nós vamos ter um momento de oração no final. A primeira delas é o arrependimento. Porque só se volta para Deus quem reconhece que errou. Arrependimento é a chave que abre a porta para o perdão de Deus. É interessante porque na oração, coloca aí para mim Juízes 16:28. Nessa oração, Sansão diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Sansão não expõe aqui o seu currículo. Sansão não fica lembrando Deus das promessas. Sansão não diz para Deus: tu sabe o que eu fiz, as vitórias que eu conquistei. Não.
Sansão, arrependido, apenas diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. O arrependimento na oração de Sansão, é assim que ele começa. É reconhecer onde foi o fracasso e voltar-se para Deus, não para justificar os erros, mas para se arrepender deles. Reconhecer onde foi que errou e voltar-se para Deus. Por isso Jesus vai falar à igreja em Apocalipse 2:4. Ele diz: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras, as obras do começo. Arrependa-se e lembre-se de onde você caiu. Arrependimento. Segunda coisa que eu vejo na oração de Sansão, esse homem orgulhoso, agora a sua humildade. Porque humildade é quando você decide descer. Olha o que diz a oração, Juízes 16:28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus. Aqui, Sansão tinha aprendido que a sua força não era dele, mas que a força dele vinha do Senhor. O que ele diz? Fortalece-me, Senhor. O corpo era o mesmo, mas a força não, porque a força que ele tinha vinha do Senhor. Então ele pede com toda humildade: só mais uma vez, fortalece-me. Só mais uma vez, fortalece-me. Muitos de nós, assim como Sansão, confiamos na força do nosso braço, na força da nossa saúde, e dizemos: somos imparáveis. Mas aquele que conhece o Senhor reconhece que tudo vem das mãos dele. Só mais uma vez, fortalece-me. Só mais uma vez. O humilde, ele entende que cada passo é dado um de cada vez. Ele reconhece. É como se acordar todos os dias de manhã e dizer: Senhor, me fortalece nesse dia. Me dá força para esse dia. Porque a minha força vem do Senhor. A autossuficiência de Sansão destruiu ele. Mas agora ele estava entendendo: eu não sou autossuficiente coisa nenhuma. O que eu tinha, o que eu tenho e o que eu possa ter, vem do Senhor. Confiar em seus próprios métodos e modelos é ter a certeza, pode ter essa certeza, de que vai dar errado. Porque o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Lembra do Salmo 121? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Aí é como se o salmista apontasse o dedo para você e dissesse: o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. O Senhor te protegerá. Terceira coisa que eu aprendo com a oração de Sansão: nunca perca a última oportunidade. Não perca a oportunidade. Alguém me pergunta: pastor, como eu sei que é a minha última oportunidade? Não sabe. A gente nunca sabe qual vai ser a última. Por isso não devemos perder nenhuma. Lembram do cego Bartimeu, Marcos 10:46? Esse texto aí não vou ler para você, mas ele, ao ouvir Jesus, que Jesus estava passando por Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como se aquela fosse a última oportunidade dele. E pasmem vocês, foi a última. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Se ele não tivesse gritado naquela hora, se ele não tivesse clamado naquela hora, ele tinha morrido cego. Mas ele gritou, ele clamou, ele tinha uma percepção:
essa é a minha única e última oportunidade. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos queriam que ele se calasse, a multidão queria que ele se calasse. Pô, que inconveniente, cara chato, meu. Pô, Jesus está passando, um monte de gente, esse cara não para de gritar, a gente não consegue nem ouvir mais nada aqui, só esse cara gritando. Mas Jesus pediu que o chamassem, porque o que importa não são as pessoas, mas o que importa é Jesus. E Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e saiu pelo caminho. Um homem que entendeu que aquela era a única oportunidade. A única oportunidade. Sabe, não perca a oportunidade. Finalmente, quase terminando, olhando para a oração de Sansão, eu reflito sobre os fundamentos. Descubra os seus fundamentos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa. Ele vai direto ao centro do problema. Ele sabe o que tem que fazer. Ele não fala para o moço: dá uma volta comigo. Me dá uma água para beber. Conversa alguma coisa comigo. Como é que está aqui? Quantas pessoas tem? Eu estou cego. Não. Ele diz: onde é o fundamento disso aqui tudo? Me leve diretamente a esse lugar. Não quero dar volta. Eu quero ir direto nesse lugar. Isso fala muito com a gente. A gente tem que parar de fingir que nada aconteceu. Parar de fingir que tudo está bem. A gente tem que entender e reconhecer onde está o problema. Aonde a gente precisa chegar. Porque é ali que Deus faz. Segurar as colunas e tomar uma decisão. Segurar as colunas e fazer uma oração. Foi o que ele fez. E finalmente, aceitar perder para ganhar. Quer vencer? Entenda que as derrotas fazem parte da trajetória. Porque a vitória tem custo. A vitória não é barata. Não é. É guerra. Não existe, nunca vai existir campeões invictos. Existirão derrotas, existirão problemas. E às vezes a gente olha para as conquistas das pessoas, a gente não tem ideia do que elas enfrentaram para alcançar aquilo. A gente tem que entender que as derrotas podem se transformar em grandes vitórias. Conserte as coisas e continue caminhando. Sabe, render-se à experiência da graça. Você nunca fracassou? Você nunca falhou? Se a sua resposta é sim, então por que você se sente tão superior? Você nunca caiu? Sim. Então por que você anda por aí tão orgulhoso? É reconhecer que Deus está no processo. É render-se aos pés do Senhor. Talvez nessa manhã você precise começar a sua oração, orar diante de Deus e pedir ao Senhor, como ele pediu, Juízes 16 e 28. Eu quero só destacar esse fim. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus. O que você tem passado e enfrentado nesses dias? O que você tem vivido nesses dias? Talvez a sua oração precise de uma frase dessa. Fortalece-me agora, só mais esta vez, ó Deus. E Ele, que é riquíssimo, é capaz de nos dar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Redobre a sua atenção. Sansão pede só mais uma vez. E Deus ouviu a oração de Sansão. A graça alcançou o Nazireu. Porque tudo
é pela graça. Se você está aqui nessa manhã e foi curado, é pela graça. Se você está aqui e foi salvo, é pela graça. Se você está vivo aqui, é pela graça. Eu quero que no 3 você puxe o ar bem forte, junto comigo. 1, 2, 3. E agora solte e diga: é pela graça. Até o ar que você respira é pela graça. É pela graça. Não somos merecedores. Se você ora, é pela graça. Se você jejua, é pela graça. Se você está aqui nessa manhã, mesmo diante de tudo que você enfrentou, é pela graça. E se você ainda está em pé, mesmo enfrentando uma derrota talvez hoje, mesmo diante de um desafio, um problema tão grande, eu preciso lhe dizer, é a graça de Deus. Pastor, o que eu faço? Talvez seja a hora de você entrar na presença de Deus, com os olhos fechados em oração, e dizer: Senhor, me fortalece, só mais esta vez. Senhor, não te esqueças de mim. Ah, pastor, eu estou bloqueado porque eu fiz coisas que desagradou a Deus, e agora isso fica se repetindo na minha mente, e o diabo fica me acusando. Mas você pode pedir para o moço nessa manhã: guia-me de volta. Eu não quero falar sobre o que aconteceu, mas eu quero cumprir o meu propósito. E é o que aconteceu com Sansão. Sansão nasceu para destruir os inimigos. E quando ele faz essa oração, ele derruba aquilo tudo, ele cumpre o propósito de Deus. E em Juízes 16:30 diz: foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Onde José teve a sua maior conquista? Na prisão. Porque foi lá dentro da prisão que ele foi convidado a ser governador do Egito. Uma vitória com cara de derrota. Eu quero terminar com isso. Certa feita Davi foi guerrear, e quando ele voltou, os amalequitas tinham levado a sua casa, a sua família, seus filhos, as esposas, os homens, todos que estavam ali começaram a gritar e a desesperar. E a Bíblia diz que Davi chorou tanto que não teve mais forças diante daquela derrota. E agora, como se isso não bastasse, os próprios amigos, irmãos, os seus próprios soldados queriam matá-lo. E no meio daquele desespero, Davi fez como você, puxou o ar. E a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel 30, versículo 6: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. A sua força está em Deus. E a Bíblia vai dizer que ele saiu com 600 homens atrás dos amalequitas. 200 ficaram pelo caminho, desmaiaram. E ele chegou lá só com 400, mas com aqueles 400, ele lutou contra os amalequitas, destruiu o inimigo, e nada do que eles haviam levado ficou para trás. Davi recuperou absolutamente tudo. Vitória que começou com uma derrota. Receba essa palavra: as suas derrotas se transformarão em vitórias. Por isso, não tenha medo da tempestade, não tenha medo de derrota. Não morra. Deus está te ensinando. E tem lições que você só aprende com Deus. Por isso, nessa manhã, nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero que você entenda isso daqui. Ore com humildade, com arrependimento. Entenda que você não deve perder as oportunidades. Descubra onde está o problema e aceite perder para ganhar. Perder para ganhar. Derrotas que se tornam vitórias.